Olá! Continuando com as ilhas do Drummond, um barulho muito desagradável de corte de árvores lá fora. E pode ser que se ouça durante a gravação uma gatinha estouvada a miar, que é aberta. Continuando. A ilha me satisfaz por ser uma porção curta de terra. Falo de ilhas individuais, não me tentam aventuras marajoaras. Um resumo prático, substantivo, dos estirões deste vasto mundo, sem os inconvenientes dele e com a vantagem de ser quase ficção, sem deixar de constituir uma realidade. A casa de campo é diferente. A continuidade do solo torna um pobre complemento dessas propriedades individuais ou coletivas, públicas ou particulares, em que todo o desgosto, toda a execrabilidade, toda a mesquinhez da coisa possuída, taxada, fiscalizada, trafegada, beneficiada, herdada, conspurcada, se nos apresenta antes que a vista repare em qualquer de seus eventuais encantos. A casa junto ao mar, que já foi razoável delícia, passou a ser um pecado, depois que se desinventou a relação entre homem, paisagem e morada. Tudo forma uma cidade só, torpe e triste, mais triste talvez do que torpe. O progresso técnico teve isto de retrógrado. Esqueceu-se completamente do fim a que se propusera, ou devia ter-se proposto. Acabou com qualquer veleidade de amar a vida, que ele tornou muito confortável, mas invisível. Fez-se numa escala de massas, esquecendo-se do indivíduo. E nenhuma central elétrica de milhões de quilowatts será capaz de produzir aquilo de que, precisamente, cada um de nós carece na cidade excessivamente iluminada. Certa penumbra. O progresso nos dá tanta coisa que não nos sobra nada nem para pedir, nem para desejar, nem para jogar fora. Tudo é inútil e atravancador. A ilha sugere uma negação disto. A ilha deve ser o quantum satis selvagem, sem bichos superiores à força e ao medo do homem, mas precisa ter bichos, principalmente os de plumagem gloriosa, com alguns exemplares mais meigos. As cores do cinema enjoam-nos do colorido, e só uma cura de autenticidade nos reconciliará com os nossos olhos doentes. Já que não há mais vestidos de cores puras e naturais, de que má pintura moderna se vestem as mulheres do nosso tempo? Peçamos a araras e periquitos e a algum suave pássaro de colo mimoso que nos propiciem as sensações delicadas de uma vista voluptuosa, minudente e repousada. Para esta ilha sóbria, não se levará a Bíblia, nem se carregarão discos. Algum amigo que saiba contar histórias está naturalmente convidado. Bem como alguma amiga de voz doce ou quente que não abuse dessa prenda. Haverá pedras à mão, cascalho, que se possa lançar ao céu a título de advertência quando demasiada arte puser em perigo o ruminar bucólico da ilha. Não vejo inconveniente na entrada subreptícia de jornais. Servem para embrulho e nas costas do noticiário político ou esportivo há sempre um anúncio de filme em reprise, invocativo, ou qualquer vaga menção a algum vago evento que, por obscuro mecanismo, desperta em nós fundas e gratas emoções retrospectivas. Nossa vida interior tende à inércia. E bem-vinda é a provocação que lhe avive a sensibilidade, impelindo-a aos devaneios que formam a crónica particular do homem, passada muitas vezes dentro dele somente, mas compensando em variedade ou em profundeza o medíocre da vida social. Serão admitidos poetas? Em que número?
Se foram proscritos das repúblicas ideais e das outras, pareceria cruel bani-los também da ilha de recreio. Contudo, devem comportar-se como se poetas não fossem, pondo de lado os tiques profissionais, o tecnicismo, a excessiva preocupação literária, o misto de esteticismo e frialdade que costuma necrosar os artistas. Sejam homens razoáveis, carentes, humildes, inclinados à pesca e à corrida a pé. Saibam fazer alguma coisa simples para o estômago no fogão improvisado. Não levem para a ilha os problemas de hegemonia e ciúme. Por aí se observa que a ilha mais paradisíaca pede regulamentação e que os perigos da convivência urbana estão presentes. Tanto melhor, porque não se quer uma ilha perfeita, senão um modesto território banhado de água por todos os lados e onde não seja obrigatório salvar o mundo. A ideia de fuga tem sido alvo de crítica severa e indiscriminada nos últimos anos, como se fosse ignominioso, por exemplo, fugir de um perigo, de um sofrimento, de uma castiação. Como se devesse o homem consumir-se numa fogueira perene, sem carinho para com as partes cândidas ou pueris de si mesmo, que cumpre preservar, principalmente em vista de uma possível felicidade coletivista no futuro. Se trata de harmonizar o homem com o mundo, não se vê porque essa harmonia só será obtida através do extermínio generalizado e da autopunição dos melhores. Pois afinal, o que se recomenda aos homens é apenas isto: sejam infelizes, aborreçam o mais possível aos seus semelhantes, recusem-se a qualquer comiseração, façam do ódio um motor político. Assim, atingirão o amor. Obtida a esse preço a cidade futura, nela já não haveria o que amar. Chega-se a um ponto em que convém fugir menos da malignidade dos homens do que da bondade incandescente. Por bondade abstrata nos tornamos atrozes. E o pensamento de salvar o mundo é dos que acarretam as mais copiosas e inúteis carnificinas. Estas reflexões descosidas procuram apenas recordar que há motivos para ir às ilhas, quando menos para não participar de crimes e equívocos mentais generalizados. São motivos éticos, tão respeitáveis quanto os que impelem à ação o temperamento sôfrego. A ilha é a meditação despojada, renúncia ao desejo de influir e de atrair. Por ser muitas vezes uma desilusão, paga-se relativamente caro. Mas todo o peso dos ataques desfechados contra o pequeno Robinson moderno, que se alongou das rixas miúdas, significa tão somente que ele tinha razão em não contribuir para agravá-las. Em geral, não se pedem companheiros, mas cúmplices. E este é o risco da convivência ideológica. Por outro lado, há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer. A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da liberdade que em toda a parte se busca destruir. Amemos a ilha. Até amanhã.